A paz do Senhor a todos vocês que estão me assistindo. Eu louvo a Deus por estar aqui hoje, podendo compartilhar o meu testemunho e a minha experiência acerca de algumas coisas. O que eu vou falar aqui, eu quero deixar claro que eu não sou dona da verdade, tá bom? Tudo que eu for falando aqui, façam como ensina lá na Bíblia, Analisai tudo e retenha o que é bom. Então, peço aos irmãos que fiquem atentos a tudo e tirem suas conclusões. E peço aos irmãos que meditem também na palavra, peçam direcionamento a Deus, porque é Ele quem dá o direcionamento e o entendimento. Mas infelizmente, a maioria das pessoas hoje em dia, estão ociosas, e aí acaba aceitando tudo que aparece, Uma pessoa vem, ensina uma coisa e a pessoa traz para a sua vida. Eu não falo isso como uma pessoa superior a ninguém, porque eu também, estive sujeita a isso, e eu acabei caindo em pecado por causa dessa minha falta de sabedoria, certo? Então eu não falo aqui como uma pessoa melhor que ninguém. Eu falo como uma orientação, tá bom? É muito importante a gente ter humildade, reconhecer as coisas, reconhecer que errou, saber escutar os nossos irmãos, porque nós somos um corpo e a cabeça é Jesus. E cada membro do corpo tem a sua função. Então, a gente não pode, não deve ficar desfazendo das pessoas, entendeu? Sempre que alguém vier orientar em algo, é importante que você analise, que você respeite, que você entenda o ponto de vista, ou melhor, procure entender. Principalmente quando a gente vê que é algo realmente aceitável, algo realmente que edifica. Infelizmente, tem pessoas ensinando coisas que não edificam. Muito pelo contrário, coisas que destroem a nossa fé. Eu quero falar sobre essa questão que eu acabei de falar com vocês, sobre a gente analisar tudo e reter o que é bom. Da gente não aceitar tudo que a gente vê por aí. Como, por exemplo, está acontecendo agora um movimento muito forte, principalmente nas mídias sociais, No YouTube, no Facebook, no Instagram, a gente está vendo aí que está acontecendo um movimento muito forte dos desigrejados. Movimento que eu participei e hoje eu estou de fora. Eu não participo mais e eu voltei para a igreja protestante. Atualmente eu congrego na Assembleia de Deus de Missão para a glória do Senhor Jesus. Estou muito feliz e realizada. Eu vou explicar para vocês o porquê eu saí, E por que eu estou voltando, Primeiramente, eu quero ressaltar para vocês que o que me levou para a igreja foi Deus. O que me fez sair da igreja foi Deus. Tá bom? Depois que eu comecei a ter entendimento da palavra de Deus, que eu convidei Deus para entrar na minha vida, óbvio que a palavra diz que existem os eleitos desde a fundação do mundo, entendeu? Mas existe também um movimento da gente, como é que eu posso dizer? Um movimento da gente se aproximar de Deus. Deus, ele faz. Deus, ele pega quem ele quer e faz o que ele quer com quem ele quer. Mas também existe
o nosso movimento para mais perto do Pai. E, de acordo com que eu fui me aproximando mais, eu fui entendendo algumas coisas. Eu fui tendo algumas experiências com Deus. E eu me lembro desde que eu era criança, coisas simples assim na minha vida, que eu já percebia que Deus ele estava comigo desde muito pequena, para a glória do nome dele. E eu me sinto muito feliz, muito honrada por isso, porque eu reconheço que eu sou uma mera pecadora, uma pobre e miserável pecadora, não sou melhor do que ninguém. Mas por grande graça e benevolência de Deus, desde criança, eu já tenho experiências e contato com aquele que me criou, com aquele que é o meu Pai, o meu Deus, a quem eu adoro acima de tudo e de todos. E desde que eu comecei a me entender por gente e me aproximar mais dele, eu comecei a discernir algumas coisas. Comecei a buscar algumas coisas e comecei a trazer algumas coisas para a minha vida. Uma delas foi a religião, né? Tem muita gente que fala, religião não salva. Não. Deus não habita em templo de mãos humanas. Não, Deus não habita em templo de mãos humanas, mas Deus se faz presente no lugar onde nós o chamamos, onde nós nos reunimos para adorar. E esse movimento aí forte que eu falei no início, desigrejado, ele está acabando com a nossa congregação. Congregar, olhe bem, congregar, tá certo? Eu não estou me referindo necessariamente à religião, embora ela seja o lugar onde nós nos reunimos, tá certo? Ela não vem ao caso agora, nesse momento, tá bom? O que é que a Bíblia diz lá em Hebreus, que é, se não me engano é 1 Hebreus, eu não tenho certeza. Eu anotei aqui Hebreus 10, 26. Em Hebreus 10, 26, o apóstolo fala que a gente não deve deixar de congregar. E vocês podem estar conferindo que a Bíblia fala isso. A igreja, a religião, tá certo? Ele é um sistema onde falamos de Deus, onde nós cultuamos a Deus. E eu não estou falando aqui de catolicismo, tá bom? Catolicismo é cristão, porque eles dizem que eles adoram a Deus também, tá certo? Eles adoram a Jesus também. Entretanto, existe algo muito errado lá dentro, que é a questão das imagens, né? Doutrinas assim que não convém para um cristão. Assim, aliás, que não convém para uma pessoa que está realmente focada só em Deus. Não é à toa, eu fui católica, tá bom? Fui católica durante vários anos. Fui católica de pequena até os meus 20 anos, 21 anos mais ou menos. Eu fui católica até aí. Só que aí, depois eu comecei a ler a Bíblia, tive revelação em sonho e saí da igreja católica. Porque, como eu falei no início, entrei por Deus, saí por Ele. Comecei a ler a palavra não batia. E a realidade também não batia, tá certo? E aí, meus irmãos, eu preferi sair. Meu foco é Deus. Tá certo? A partir do momento que eu vi que o catolicismo estava dividindo a glória do meu Deus, eu saí. Quem quiser que fale mal,
Quem quiser que tente me refutar, eu tenho uma Bíblia aqui. Ninguém me engana. Ninguém me engana mais. Hoje eu sei a palavra de Deus. Eu leio, eu estudo as escrituras para honra e glória do nome dele. Tá certo? Então, não venha pra cá com a história de que não tem nada a ver, porque é o mesmo Deus. Não. Não venha pra cá beijar santo e dizer que é o mesmo Deus, porque isso é idolatria. E a Bíblia condena a idolatria. A palavra de Deus condena a idolatria. Só existe um Deus, todo-poderoso, o Altíssimo, o soberano, que fez os céus e a terra. E eu não posso me prostrar para mais nada, para mais ninguém. Principalmente para um pedaço de gesso. Como eu lembro que na quaresma, né, tem uma missa lá que eu nem lembro mais que missa é, onde pegam um crucifixo bem grande, com Jesus lá, né, a imagem de Jesus, né, que dizem que é a imagem dele, e manda a gente beijar. Isso é o quê? Fanatismo, idolatria. Tá certo? E é isso que o catolicismo, né, tem feito com as pessoas, enganado, tá bom? Dizendo, Deus está aqui também. Quem tá ali sentado na cadeira por trás dos bastidores, ou por trás não, quem tá ali sentado na cadeirinha lá na frente, ele não sabe o fundamento das coisas, eles não sabem da história. Tá certo? Thalia, mas os evangélicos, eles têm também uma história, os protestantes. Tem uma história, sim. Talvez não muito perfeita, por tratar de homens no meio. Mas eu vou te dizer, os protestantes não dividem a glória. Não divide. Você não chega lá a ver Deus, ver Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe, Santo Antônio, Santos Perdidos. Não. O centro é Deus. Thalia, eu sei como são os desigrejados. Eu sei como são os que estão com a visão ainda turva. Vão chegar e vão ver esse meu vídeo e vão dizer, Thalia, mas e as pessoas que adoram pastor? Não é adorar pastor. Vamos corrigir isso aí. Eu não adoro pastor, eu adoro a Deus. Eu acho que ficou bem claro, né? Aqui, né? Eu adoro a Deus. E existem, né? Como a igreja está aberta para gatos e cachorros, as portas estão abertas para gato e cachorro entrar. Pode entrar quem quiser lá. Existem pessoas diferenciadas. Pessoas com costumes, com criação, pessoas que vieram de tudo que é lugar, tá entendendo? E as portas estão lá abertas para receber. E o que acontece? Lidando com gente, né? Eu vou explicar, não é bajulação, ou não é adoração, é bajulação. Tem gente que bajula o pastor, bajula o presbítero, bajula os levitas, bajula os filhos do pastor. Bajulação, é coisa humana. Assim como na igreja católica também, e em qualquer outra religião, em qualquer outro lugar, as pessoas têm essa mania de bajular, coisa que eu não acho legal. Coisa que eu não faço, nunca fiz, é bajular ninguém por nada. Eu acredito que tem muita gente como eu, tá bom? Então, não tem adoração do pastor. Tudo isso é mentira. Mentira do diabo e mentira daqueles que estão furiosos com a única religião onde o Criador dos céus e da terra é o centro, que é
a religião dos protestantes, que é cristianismo, né? Também, mas é protestante. Existe uma divisão, tá certo? Hoje eu entendo porque o protestante ele é chamado de evangélico. Sabe por quê? Não sei se explicaram para vocês, católicos, que os dogmas da Igreja Católica é acima da palavra de Deus. Vocês não sabiam, né? Pois é. Saiba. Para a glória de Deus, essas redes sociais, ela tem nos trazido muitos benefícios. Se a gente souber usar, se a gente souber analisar e reter o que é bom, é maravilha, é bênção. Agora, se você for uma pessoa que não busca muito entendimento da parte de Deus, é uma faca no seu pescoço. É uma corda no seu pescoço. E aí, através das redes sociais, eu tive acesso a um conteúdo onde um homem lá, não lembro se ele era presbítero da Igreja Católica, não sei o que era. Era alguém importante, não era padre. E ele falou que os dogmas da igreja ficam acima da palavra de Deus. Aí ele explica o seguinte: a partir do momento que o católico ele questiona os dogmas, questiona a religião, e questionar a religião, ele já não é mais católico, ele é protestante. E protestante, ele se baseia na palavra. Os evangélicos não é santo. Repito, é uma religião onde há homens falhos. Perfeito só foi Jesus. Você vai encontrar um ou outro muitos. A maioria que estão buscando uma vida santa diante de Deus. Tá certo? Vai encontrar muitos. E um ou outro, né? Que muitas das vezes cai. Tá certo? Embora exista um ataque muito grande atualmente aos protestantes, eu vou ressaltar para você. É o único lugar onde nós congregamos para adorar a Deus. É o único lugar em que está lá as portas abertas vários dias na semana. Para você, quando quer fazer um concerto com Deus, você ir lá. Eu, quando era católica, que eu quis fazer um concerto com Deus, eu não sabia como. Não sabia. E para onde que eu fui, Deus me deu sonho, Deus me deu palavra. E onde que eu fui? Onde Deus mandou eu ir? Na igreja evangélica. Isso não é religiosidade. Isso é você saber discernir o que é bom ou não para a sua vida. Tá um ataque muito grande contra os evangélicos, mas toda vez que você quer fazer um concerto com Deus, você vai para lá. Lá não tem ninguém melhor que ninguém. Mas sabe aquelas pessoas que buscam obedecer a palavra de Deus? Protestantes, evangélicos. Sabe por que evangélico? Porque busca a palavra de Deus, busca a oração. Você vê o povo ler a Bíblia, é lindo. O povo canta hinos da harpa. É lindo para Deus. Diferente dos católicos. Eu não estou querendo fazer ataque à religião dos outros, sabe? Mas o que tem de gente falando coisas que não sabe, não tem entendimento de nada e fica falando. A religião não é perfeita não, gente. A protestante não é. Porque aqui não pode se comparar ao reino dos céus, não. Se os protestantes fossem perfeitos,
Meu irmão, eu não precisava nem Deus levar a gente pro céu. Não precisava nem Deus levar nós pro céu. Pra que levar pro céu? Se é todo mundo perfeito, todo mundo amável, todo mundo bom. É claro que eu não tô dizendo que você não tem que buscar ser um ser humano melhor. Não tô dizendo aqui que tem que passar pano para pecado dos outros, porque eu sou imperfeito e só vou ser perfeito na glória. Não. Tô dizendo que vai haver erros. Você que nunca errou, atire a primeira pedra. Não pode, né? Pois é. Esse ataque todo à religião é por causa do que? Do sistema do anticristo. É ataque espiritual, é perseguição. A perseguição já começou. Tá certo? De maneira sutil, mas começou. Está um ataque espiritual muito grande, principalmente aqui no Brasil. Tá certo? Com essa folia de desigrejados. Que diz que está lhe ajudando. Está lhe aproximando de Deus, mas está matando a sua fé. Eu digo porque eu vivi. Foram 2 anos nesse sistema de desigrejado, nessa religião que estão dizendo até que já é a segunda maior religião do mundo. Tá aproximando você de Deus? Tá lhe levando para a santidade? Não tá. Sabe por que não tá? Porque tem muita gente ensinando aí, Deus não quer mais nada além do seu coração bondoso. Porque as suas obras não vai lhe salvar. Não vai mesmo, não. Não vai. Mas a palavra de Deus fala. A fé sem obras, ela é morta. Nós podemos pecar, porque nós somos falhos, Deus entende isso. Não estou dizendo que é para você pecar, mas vai acontecer da gente cair. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas adulterou, liderou batalhas de guerra lá para matar o povo, né? Mas essas batalhas, não esqueça, foi o Altíssimo que estava à frente delas. E quem é você? Quem sou eu? Para chegar e dizer, Deus, por que o Senhor mandou matar? Você não tem vergonha não de pensar uma coisa dessa? Irmão, se você ler a Bíblia e ver que Deus agiu de uma maneira, você teve pena, coitado daquela pessoa ali, Deus não deveria ter feito isso, ele deveria deixar para lá. Você é um rebelde. Já já você tá um ateu. Onde já se viu você, pedaço de barro. Você é neblina que desvanece. Você querer ler a Bíblia, entender tudo. Me refiro à ação de Deus. Irmão, não dá para entender não, a nossa fé é loucura. Tá entendendo? Você parou para pensar nisso já? Nossa fé é loucura, sabe por quê? O nosso Deus, ele faz o que ele quer, ele não deixa de ser Deus porque fulano achou isso, falou aquilo. Porque um pobre coitado, miserável e nu tá falando por aí, não, mas que Deus é esse que mata pessoas. Gente, nessa religião aí de desigrejados estão dizendo até que alguns apóstolos lá, alguns apóstolos, alguns homens da fé que estão aqui escritos na Bíblia foram inspirados pelo diabo. E ficam jogando, sabe, tanta coisa, tanta difamação, sabe? E sabe o que isso está fazendo? Esfriando a fé, matando a fé das pessoas. Gente, cheguei a escutar pessoas chegar e dizer a Bíblia
ela não é inspirada por Deus. Aliás, não disse que não era inspirada por Deus, mas disseram pra gente tomar muito cuidado, porque a Bíblia é escrita por homens. Aí sabe o que é que isso faz na mentezinha de uma pessoa ingênua? De uma pessoa que não está firme na rocha que é Jesus? Você sabe o estrago que isso faz? Eu passei por isso. Disseram pra mim, influenciadores digitais de muito renome, de não sei quantos mil seguidores, cheguei a dizer que a palavra de Deus tinha partes em que não foi inspirada por Deus. Chegaram para mim para dizer que a Bíblia não é nada de sagrada, não deveria ter o nome Bíblia Sagrada. Como não? Se a palavra do meu pai está ali. Ah, irmão, eu vou lhe dizer outra coisa. Outra coisinha que Deus acabou de botar no meu coração agora. Do jeito que Satanás é, por ele, tava todo mundo no inferno agora e ninguém ia ter acesso à Bíblia. Mas Satanás, ele não pode. Ele pode mentir, ele pode difamar, pode caluniar a palavra de Deus, os servos de Deus, caluniar Deus. Mas ele fica só tentando, ele só vai até onde Deus quer. E eu vou te dizer mais, viu? É permissão de Deus. Tem uns que caem. Os escolhidos caem, mas levanta mais forte. Ah, meu irmão, nunca levantei tão forte na minha vida, depois da última queda que eu levei. Nunca levantei mais forte. Gente, eu tô numa fé. Eu tô numa união com Deus. Não tô dizendo que eu sou perfeita não, mas eu tô com Deus de um jeito. E Ele permitiu eu cair. Mas eu me levantei muito forte. Muito. Pra glória do nome dEle. Hoje eu digo a você, eu não me desvio mais não. Não me desvio mais não. Eu tô com Deus e não abro. Sabe o que quer dizer? Thalia, começou a perseguição, estão matando os crentes. Ah, é? Vou pro céu mais rápido. Eu tô desse jeito, irmão. Que nem Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ah, meus irmãos, eu me inspiro nisso. Hoje eu me inspiro nisso. Eu digo a você, ninguém me engana mais não. Pra glória de Deus, ninguém me engana. E essa ruma como é que se diz? Essa ruma de difamação contra os crentes é obra do diabo. Esse negócio aí de desigrejado não tá ajudando ninguém. Abra o olho, povo. Abra o olho. Você que se disse que era crente, agora é desigrejado. Saiu da igreja porque se chateou lá com os irmãos. Se chateou. Irmão, você tem duas opções, tá aqui na palavra. Uma delas é você procurar essa pessoa e corrigir ela. Você tem autoridade para isso. Lá, se não me engano, é primeira carta dos Coríntios, capítulo 6. Se não me engano, é. Eu vou compartilhar com vocês. Nós podemos julgar, mas eu não estou falando que você deve julgar com falta de misericórdia, com falta de piedade. Eu sei que tudo isso que eu falei, julgamento, misericórdia e piedade, é uma palavra muito forte para nós seres humanos, mas eu estou tentando apenas expressar para vocês entenderem. Eu como serva de Deus, obediente a Deus, eu posso chegar num irmão e orientar ele e corrigir ele. Olha, irmão, isso aí tá errado. Tem um respaldo bíblico. Vamos ver se aqui é 1 Coríntios 6 mesmo.
só um momento. É 6 mesmo. 1 Coríntios 6. O crente não deve buscar juízo pagão. Atreve-se algum entre vós, quando há litígio de um contra o outro, levar o caso para ser julgado por pessoas pagãs e não pelos próprios santos? Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Quanto mais as demais tribais desta vida. Será que quando surgem questões desta vida para serem julgadas, constituís como juízes as pessoas menos respeitáveis da igreja? É para a vossa vergonha que me expresso dessa forma. Não há porventura nenhum, ao menos, um sábio entre vós que possa julgar uma contenda entre irmãos? Contudo, ao invés disso, um irmão recorre ao tribunal contra o outro irmão e apresenta tudo isso diante de incrédulos. Só o fato de haver entre vós processos judiciais um contra o outro revela que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não dais preferência a sofrer a injustiça? Por que não arcais com prejuízo? Entretanto, sois vós mesmos e praticais as injustiças e cometeis fraudes, e tudo isso contra seus próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixei enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Assim fostes algum de vós, contudo, vós fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Entendeu o que eu desenho aqui? Vou ter que comprar um quadro aqui e desenhar. Entendeu? Nós podemos julgar, mas qual é o julgamento que é errado para nós? Que somos seres humanos falhos como os outros. É aquele julgamento sem amor, sem misericórdia. Aquela pessoa que fala só para se envaidecer, já viu? Gente que vai apontar o erro dos outros só para se sentir melhor. Só para apontar, olha, você errou. Já viu gente assim? Pois é. É esse julgamento que é errado. Mas aquele Deus, ele ama e ele repreende os dele. E o apóstolo aqui acabou de falar, né? Que nós devemos sim julgar. Mas não é esse julgamento que só Deus pode fazer. Não é aquele julgamento que só Deus pode fazer. Que é aquele julgamento de lançar a pessoa no inferno. Aquele julgamento de você chegar e sentenciar a pessoa. Não estou me referindo a que um juiz ele está querendo ser maior que Deus. Até porque lá no livro de Números, Deus usou Moisés para falar para as pessoas a maneira como elas deviam agir acerca de certas coisas e de até crimes. A Bíblia mesmo diz, aquele que pecar, ele morrerá. Não necessariamente
algo de ruim que acontecia com alguém, vai ser só porque aquela pessoa levantou a mão para querer fazer justiça. Não, às vezes Deus permitiu. Talvez não, né? Deus não tá com a nuvem de glória dele como andava com o povo de Israel no tempo do deserto. Mas ele usa pessoas, ele usa quem ele quer. Tá entendendo? Então, meu irmão, você que saiu da igreja porque ficou com raiva de fulano, de ciclano, saiu e não voltou mais, volte. Volte. Agora volte com justiça, servindo a Deus verdadeiramente, fazendo a vontade dele e agindo com justiça. Vá até seu irmão que errou contra você. Oriente ele, diz: fulano, faz isso mais não. Se por acaso a pessoa não levar a sério o que você disse, a Bíblia nos orienta: chame uma testemunha. A pessoa não deu ouvidos, chame outra testemunha. Não deu ouvidos, chama a igreja inteira. É assim que devemos agir. Mas as pessoas não leem a palavra. As pessoas não buscam o entendimento de Deus. Tá certo? É mais fácil pegar e sair. Não é verdade? Não é melhor sair? Não é mais fácil sair? Sair e ainda ficar igual um filho do diabo, condenando todo mundo, dizendo: nem o crente presta. Nem o crente presta. É isso e é aquilo. Entendeu? Tudo isso é cilada do inimigo. Aí encontra uns ou outros revoltados aí na internet, né? Principalmente esses aí que fundaram esse negócio de desigrejado, jogando as iscas pra matar a fé, certo? Não é só pra matar você fisicamente. Não, pra lhe lançar no inferno mesmo, pra você ir de tobogã pro inferno. E o povo comendo aí. Sabe, irmão, se faltou entendimento, discernimento, sabedoria, peça a Deus, Ele dá. A palavra diz, se a gente pedir, Ele dá sabedoria. Busque. Você que saiu da igreja, volte. Porque a justiça está imperando no mundo. Falta de entendimento. Irmão, você que tem entendimento das coisas, você foi chamado a ser atalaia. Atalaia, eu não tô falando da orla de Atalaia aqui de Aracaju, não. Quem lê Bíblia sabe o que é atalaia. Ah, não sei, vá ler. Busque lá na palavra para procurar no Google o que é atalaia. Tá bom? Mas eu vou falar porque eu senti de falar o que é atalaia. Atalaia, segundo a palavra de Deus, era aquele guarda que ficava vigiando uma cidade não, uma tribo, né? Vamos dizer assim. Vou explicar de uma maneira assim que os irmãos consigam entender. Ele ficava vigiando, né, o local onde a tribo dele estava, vigiando de dia e de noite, que não guarda, vigiando os horizontes, de um lado do outro, na frente e na trás, de noite e de dia, porque se por acaso se aproximasse, né, algum suspeito, né, algum que antigamente tinha muito isso de invasão de território, né, o atalaia ficava vigiando para de longe ele já perceber o ataque e conseguir se defender ou até se retirar do ambiente caso ele visse que não dava para eles. Caso ele visse uma tropa muito grande contra nós, não vamos vencer, vamos embora. Ele era o primeiro a ver e falar. Quem assiste filmes, né, principalmente filmes antigos, né, pode ter presenciado alguma cena assim e pode estar entendendo o que eu estou falando de maneira melhor.
Então você foi chamado para ser atalaia. Vê o povo errando, chama atenção. Não é fácil não, irmãos. E você não tem que chamar atenção para ser soberbo, para dizer eu sou bom e as pessoas não prestam, não. Isso é cargo para gente humilde, para gente que realmente tem justiça de Deus no seu coração, tem temor de Deus no seu coração, que sabe que tem que obedecer a Deus e que tem que ajudar o irmão também a obedecer. Esse cargo é para poucos. São autoridades no meio de Deus. O que é que as pessoas estão fazendo com toda essa autoridade, toda essa função? Saindo dos seus cargos, abandonando seus cargos. Ah, Thalia, mas na igreja eu não era nada. Mas para Deus você é. Talvez o pastor não lhe colocou como coordenador, nem como diácono, nem nada, mas Deus ele lhe chama. Talvez você se veja pequenininho, mas Deus ele tem algo grande para você. Então se você saiu porque ficou triste por causa de algo, não fique mais acreditando em tudo que você está vendo por aí, condenando a igreja inteira, se unindo a essa doutrina de demônios que está surgindo por aí de desigrejados. Essa doutrina que está acabando com a fé, matando a fé das pessoas, gente. Eu Thalia, ouvi pessoas dizendo que a Bíblia não deveria nada de ser sagrada. Irmãos, sabe como isso destrói a fé da pessoa? A pessoa fica desacreditada. Irmãos, chegaram a perguntar uma vez se eu era ateu, que religião eu era depois que eu saí da igreja, apesar de que eu continuei crendo em Deus e lendo a palavra. Eu continuei estudando a palavra e lendo. Teve gente que chegou e me perguntou. Aliás, me perguntou não, porque ficaram com vergonha, mas perguntaram: oi, Thalia, que religião agora? Porque pensaram que eu era ateu, irmãos. Ateu. Pensaram que eu tava no candomblé, na umbanda, sei lá, no espiritismo. Porque eu tava com a mente uma lavagem tão grande na minha mente. Tudo era mentira, tudo era coisa do diabo, tudo isso, tudo aquilo, que eu tava parecendo, e só faltava dizer que Deus não existia. Irmãos, estão fazendo uma construção do diabo na mente das pessoas, através dessa doutrina de desigrejados e através de vários outros ensinamentos por aí. Você que saiu, volte. Eu vou dizer, quem está dizendo por aí que a Bíblia não é sagrada porque foi escrita por homens, eu vou dizer a você, do jeito que Satanás tem agido, ele não acabou com a Bíblia 100% porque ele não pôde. Deus não deixou. Deus deu autoridade a Satanás para ele fazer muitas coisas, mas até certo ponto. Ele só vai até onde Deus deixou. Ele está aí confundindo a mente de muitos. O anticristo. Isso é coisa do anticristo. Isso é a ação do anticristo, do diabo. E as pessoas estão, olha, assim, ó. As pessoas estão assim. Porque o diabo é assim mesmo. Mentiroso. Tá mentindo bonito. Tá fazendo a cabeça de muitos, fez a minha. Não sou melhor que ninguém. Mas eu levantei forte. Levantei para a glória de Deus. E a minha missão é derrubar isso. Fazer o que eu puder para acabar com isso. Em nome de Jesus. Irmãos, as pessoas estão caindo numa incredulidade. Sabe? Doutrina de libertinagem. Sabe por quê? Dizem que a pessoa só importa o coração. E aí você pode usar qualquer roupinha por aí, mulher, né? Se vestir igual uma prostituta, não tem nada a ver. Já é acabando já com algumas leizinhas, regras básicas, né?
da religião e da palavra também. Porque na palavra, irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Nem tudo vai estar escrito lá, não. Não vai estar com todas as palavras lá escrito. Mulheres, não ande com shortinho curto e dividindo a sua bunda. Não vai estar assim, irmãos. É mistério. E Deus revela para os dele. Quando a palavra de Deus fala para a mulher se vestir com modéstia, irmãos, é revelação que Deus dá dentro da gente. Não é obrigado Deus chegar a dizer: não ande com decote mostrando seus peitos, mostrando sua bunda. Entendeu? Não está escrito isso. Mas é o entendimento que Deus dá através do Espírito Santo. É uma coisa misteriosa. É loucura para os que estão de fora. Não dá para entender. Não dá. Não dá para entender 100% não. A gente não é onisciente, só Deus. Mas sabe qual é o nosso dever, ó? Ó. Baixa a cabeça. Deus é Deus. Quem é você? Esse povinho que lê a Bíblia e fica: ai, mas Deus matou. Usou Davi para matar tanta gente. Só pode ter sido o diabo. Gente, quem tem o poder da vida e da morte é Satanás, é? Satanás, ele desvia você para o caminho do inferno. Mas quem tem na palma da mão o poder é Deus. A chave do inferno é Jesus. Quem é você para questionar? Quem sou eu? Ah, Deus quis matar fulano. Tá bem pregado, irmãos. Não tem coisa melhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não tô falando isso como uma pessoa sanguinária, não. Tô falando como uma pessoa que entendeu já a autoridade de Deus. Uma pessoa que já está se dobrando. Deus faz o que Ele quiser, irmão. Quem sou eu para questionar, para ler a Bíblia e querer esquadrinhar o coração de Deus? Quem é você? Irmão, você não vai esquadrinhar o coração de Deus nunca. Você é homem perverso. Você é ímpio. Você é incrédulo. Você nunca vai entender o agir de Deus, sabe? Porque você é um rebelde. Você quer viver de acordo com a sua carne, com a sua vontade. Você quer ficar nas trevas. E a palavra de Deus, ela coloca limite. Você não quer. Por isso que você se faz de cego, ó. Você fica assim, ó. Bem assim mesmo. Mas você tá vendo. Você tá vendo o que vai acontecer com você, rebelde e ímpio, que fica distorcendo as coisas de Deus. Sabe, humanidade? Nós precisamos aprender a se dobrar para Deus. Deus, ele não é nosso compadre, nosso coleguinha. Não, irmãos. Deus, o Todo-Poderoso, Onipotente, que fez os céus e a terra, é o Todo-Poderoso. Gente, não dá para questionar ele, não. Não dá, irmãos. Ele é incomparável. Olha, não existe palavra no dicionário para descrever o nosso Deus. Quer você creia ou não no que eu estou falando, quer você o adore ou não, ele é. Ele vai continuar sendo para sempre. Foi, é e sempre será. Ele é o eterno. A palavra de Deus fala ali, o eterno. Você tá entendendo? Quem é você? Você questiona tanto Deus, a palavra, os mandamentos dele. Por acaso você pode escolher seu destino? Para onde é que você vai? Deus deu um pouquinho assim, ó, de autonomia para o homem. Um pouquinho. Ele pode escolher o que é que ele vai almoçar. Mas você só vai comprar o alimento se Deus te der saúde para você trabalhar. Se Deus permitir que alguém lhe dê se você não trabalha. Você escolheu o sexo que você ia nascer.
Você escolheu a família, escolheu seu pai, escolheu sua mãe, escolheu. Não. Sabe o que é isso? A mão de Deus que você nunca, nem nos seus sonhos vai poder tocar. Nem muito menos reger o que ele já escreveu. Ele já fez, do jeito que fez, do jeito que é. E você nem ninguém vai mudar isso. E aí, irmãos, a gente vê aí tanta coisa aí. Gente questionando, porque as pessoas estão se matando. Deus não faz nada. Pela fé, minha gente, que é isso? Aí a gente vai lendo ali a palavra, né? E vai tendo entendimento, porque Deus é maravilhoso, né? Ele pega uma pobre miserável como eu e revela algumas coisas. E aí, eu lendo o livro de Gênesis, onde Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E posteriormente a gente vai vendo também outras destruições, né? Aí eu pergunto pra você, Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa que o povo era demasiadamente perverso, imoral, sabe? Gente, era uma bagunça braba. Matou tudinho. Tá entendendo? Ele poderia matar todo mundo agora. Ele matou e mesmo assim o homem se desviou. Mesmo que ele tirou a semente ruim que estava apodrecendo o resto. Porque a pior coisa é a gente manter contato com gente ímpia. Aí Deus disse, eu vou derrubar esses aqui, que é para amenizar, para acabar com essa bagaçada que tá acontecendo aí. Isso eu tô falando com o meu entendimento, tá certo? Deus, ele não pensa assim como eu, entendeu? Mas ele me deu esse entendimento. Ele destruiu. Mas ano após ano, dia após dia, mesmo que ele mate todos os ímpios de hoje, amanhã eu ou você que se diz justo se desvia. Você tá entendendo que o problema tá no ser humano, nas nossas escolhas perversas? Entendeu? O homem escolheu pecar, escolhe pecar. Deus poderia chegar e matar os assassinos, ladrão, tudo, entendeu? Mas será que depois disso o homem ia mudar de verdade? Não. Aliás, eu mudei. Sou imperfeita, mas eu mudei. Mas e você que está aí questionando? Que sequer se dobra para a autoridade de Deus? Se você já está questionando, amanhã você vai querer, né, fazer coisas terríveis. Porque ser humano é assim. Ser humano rebelde é assim. Rebelde contra Deus é desse jeito. É a sua escolha que está errada. Todo dia que você renuncia a Deus, todo dia que você faz escolhas erradas, desobedecendo a palavra do Senhor, você está se assemelhando àquele povo de Sodoma e Gomorra. E vou dizer, Deus não mata todo mundo agora, não taca fogo em todo mundo, porque Deus sabe que de umas décadas pra cá, meus irmãos, não tem muita figura assim pra gente se basear de fé, como tinha Moisés, Abraão, sabe? A maioria das pessoas cresce já sem praticamente conhecer a Deus. Assim, sabe o nome, mas não sabe quem é ele.
não se aprofundou, entendeu? E aí como é que a pessoa vai obedecer se não conhece direito, se não sabe a importância de obedecer os mandamentos de Deus? Como? Não tem como. Isso demanda tempo. Ah, mas Deus poderia fazer todo mundo crer. Sim, poderia. Mas Deus, ele não está criando robô. Ele está criando pessoas espontâneas. Tá certo? E é melhor que você comece a fazer a escolha certa. Deus, ele sabe tudo. Ele permite que a gente erre. Mas você tem que ser forte para permanecer na fé e escolhendo Deus a cada dia da sua vida. Tem gente aí dizendo que a gente não tem liberdade. A gente tem liberdade até certo ponto. A gente tem liberdade, sim, até certo ponto. E Deus, ele interfere na onde ele quer. Interfere mandando o que ele quer. E quando ele quer também, ele silencia e nos prova. E quem é? Sou eu, quem é você? Irmãos, eu não tenho a resposta de tudo, não. Eu fico tentando entender algumas coisas, mas tem coisas que não dá. Eu, você, ninguém vai entender. Porque é só ele. Só ele que é onisciente. Então, olhe para você, se toque, se reconheça que você não é nada. Deus abençoe a todos. Amém.